Oi, turma, como vocês estão? Hoje nós vamos continuar falando sobre os números complexos. Essa é a segunda parte dos números complexos, então, se você não assistiu a primeira parte ainda, vai estar aqui nos cards para vocês assistirem. E também tem a nossa playlist com todas as aulas até agora. Então, elas estão na ordem direitinho para vocês assistirem todas na ordem que vocês acharem melhor também. E aqui estamos com a última aula do livro 3, então, frente 2, capítulo 12. E peguei aqui a nossa canetinha. Espero que gostem e consigam entender. A primeira coisa que a gente vai falar sobre a questão dos números complexos pro dia de hoje é a questão das potências de i. Então, como vocês sabem, os números complexos, quando a gente analisa eles, né, eles são separados da seguinte forma. Então, podemos chamar eles, né, de z igual a mais b i. E sabemos que essa parte aqui é a parte real, e essa parte aqui onde a gente tem o i é a parte imaginária. Parte imaginária. Aqui também temos a questão dos is, né? E a comparação e análise dos is. Nós sabemos que o i ao quadrado é igual a menos 1. Isso foi a questão que a gente já viu. E lembrando também que i é chamada de unidade imaginária. Unidade imaginária. E aí, né, nós sabemos e nós podemos analisar que as potências de i, então seria i elevado a 0, i elevado a 1 e assim por diante, têm um comportamento cíclico. Então, vamos fazer aqui a análise, né? I elevado a 0. Nós sabemos que todo número elevado a 0 é 1, certo? Temos que i elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, temos aqui i. Temos i ao quadrado, que como nós vimos anteriormente aqui, vai ser igual a menos 1. E temos i ao cubo também, que vai ser igual a i ao quadrado vezes i à primeira. Então, a gente tem isso mais para clarear para vocês que i ao quadrado vai ser igual a menos 1. Menos 1. I elevado a 1 vai ser igual a i. Então, a gente tem que i ao cubo vai ser igual a menos i. Então, essa parte aqui vai ser a questão da definição dos comportamentos cíclicos. E todas as potências de i, elas vão ter esse comportamento, então elas têm essas 4 possibilidades
e depois elas vão se repetindo. Então, se for e a quarta, e a quinta, e a sexta e a sétima, vão ter esse comportamento aqui. Então, e a quarta vai ser... E seguindo essa mesma ordem, sabe? Chegou no menos i, a gente volta. 1 e menos 1 e menos i. E se vocês quiserem, né? Vocês podem ir fazendo esses ciclos até chegar no número que vocês querem. Tipo, potência de 30. Aí vocês vão fazendo dessa mesma forma até chegar no 30. Mas a gente tem um método mais fácil, um jeito mais fácil de descobrir o comportamento, qual vai ser o nosso i, né? A nossa potência, a partir depois dos 4 primeiros valores, né? Que são esses aqui. A gente vai sempre, para descobrir, dividir por 4 o valor que a gente quer. Então, o valor que a gente quer, a gente vai dividir por 4. Então, dividir por 4. Então, por exemplo, se eu quero descobrir qual é o valor de i a 27, eu pego o expoente, então eu faço 27 dividido por 4. Mas por que 4, né? Nós temos aqui o comportamento cíclico de 0 a 3, então chegando no 4 vira um número inteiro, né? E o resto ele acaba sendo 0, então é essa a questão. Então tá, temos aqui 27 dividido por 4. Eu sei que 4 vezes 6, vou organizar aqui para vocês. Eu sei que 4 vezes 6 vai ser igual a 24. Então, 24 e sobra 3. Temos esse 3 na nossa lista. Então, eu sei que, por conta disso, o nosso i a 27 vai ser igual a i a terceira. E o i a terceira a gente já tem aqui, que é menos i. Então, é basicamente assim que funciona a questão das potências de i. Vocês lembrem sempre essas 4 primeiras, né, opções. E depois todos os números que a gente quiser encontrar nas potências, a gente pode encontrar por meio dessa divisão aqui. Agora vamos falar um pouco sobre plano Argand-Gauss, que é muito importante para vocês lidarem com a questão de coordenadas polares depois. E aí, o plano Argand-Gauss é utilizado para demonstrar números complexos. Aqui, como já conversamos, né? Então, números complexos tem 2 partes, então A mais BI. E aí seria parte real e a parte imaginária. Temos aqui também na colocação, vou trazer para cá, que vamos ter um pouco diferente, né? Aqui vai ser chamar de B e aqui eu vou chamar de A. Então, sabemos que o A tá na parte real e B na parte imaginária. Se eu tenho um número qualquer, P, por exemplo, eu sei que ele vai ter uma parte batendo aqui, que vai ser a parte real,
e aqui a parte imaginária. E esse plano Argand-Gauss é só utilizado para os números complexos. E também temos alguns casos especiais, né, dos números complexos. Como eu tinha falado na aula anterior, eles podem ser, né, reais quando b é igual a zero. Então, temos aqui que b e a. Então, quando b é igual a zero, b, esse eixo aqui, então todos esses pontos que estão aqui são de números reais. Porque não tem a questão da parte imaginária. E nós temos também quando os imaginários puros. Quando o A é igual a zero. E isso é um caso especial, né? Então, ele só vai ter a parte de B. E assim por diante. Aqui eu tenho um exemplo para vocês, para colocar, imaginando, né? Colocando aqui, z é igual a 1 menos 2i. Então, aqui a gente sabe que b e a. Então, a partir de a, vamos fazer uma separação aqui. Então, imaginando aqui, 1, 2, 3, por exemplo. Então, a parte de a, como eu tenho a igual a 1, eu sei que ele seria aqui. Vou fazer uma marcaçãozinha em vermelho para facilitar. E a segunda parte desse número vai ser igual a menos 2, que é o que está aqui. Então, vamos lá. Trazendo o negativo. Então, menos 1, menos 2, menos 3. Trazendo aqui, menos 2 é o nosso B. Então, ligando os dois, eu tenho esse ponto aqui. Então, a demonstração desses números complexos dessa forma aqui, forma geométrica. E sobre o plano Argand-Gauss é basicamente isso, né, que tem para vocês. Agora, vamos ter mais algumas coisas que são bem importantes para vocês conseguirem ter a resolução dos exercícios e também teremos a resolução dos exercícios, depois um pouco mais para frente. Temos também o conjugado, que nada mais é do que o número real mais o oposto da parte imaginária. Então, se eu tenho, por exemplo, z é igual a 2 mais 3i, e o conjugado é mostrado dessa forma, tá? Eu sei que o conjugado dele vai ser igual a 2 menos 3i. Então, também já trazendo aqui a questão de que o conjugado vai ser igual a menos bi. E lembrando que o b pode ser negativo, né? Então, se tivermos, por exemplo, z é igual a 2
menos 4i, tenho que z vai ser igual 2 mais 4i. Basicamente isso. E aí, trazendo a questão gráfica, tenho que, se for analisar, então, z igual a 2 mais 2i, eu tenho que, então vamos fazer, como eu estou fazendo isso aqui à mão, ele vai ficar um pouco diferente. Então, eu tenho que a primeira parte, A, então, 2, tá aqui, e a segunda, então, vamos ver. Aqui, 2 também. Então, a parte real, a parte imaginária, aqui. Temos o nosso z aqui. E aí, ele vai ter... Vou colocar de verde, tá? Vai ficar assim. E se eu quisesse saber o conjugado, seria z igual... Então, o primeiro valor se mantém e é o oposto do segundo. Para montar isso da forma gráfica, então, a primeira parte se mantém, tá aqui. E a segunda parte fica aqui. Então, nesse caso, eu posso dizer que ele vai ser espelhado, né? Ficando dessa forma aqui. A parte do próprio conjugado. Por ter uma parte oposta à parte que a gente quer. Nesse caso aqui, sendo espelhado para baixo. Mas se o z fosse negativo, se a parte imaginária fosse negativa, ele seria espelhado para cima. Agora vamos mais algumas coisinhas. Coordenadas polares. Essa é a última parte que eu tenho para falar para vocês sobre os números complexos. E para as coordenadas polares, a gente sempre analisa dois valores, né? Para isso. Então, R e o ângulo. Então, sendo R igual à distância do ponto que a gente vai analisar até a origem. E também temos aqui, que seria o nosso ângulo, né? E aí, vamos lá. Vou tentar mostrar pra vocês de forma mais gráfica. Então, tenho aqui um ponto P que tá num lugar qualquer. Então, ponto P. Tenho que a origem dele é aqui. Então, fazendo essa reta aqui, nós temos R, né? E aqui seria o ângulo. Isso para as coordenadas polares, né? De forma natural. Agora, trazendo para a questão dos números complexos, a gente analisa o módulo, né? Então, um módulo.
isso daqui, então, formar um gráfico. Já as coordenadas a gente tem do mesmo modo que a análise que a gente fez, né, do próprio aqui, cadê? Do plano Argand-Gauss. Então, A, B. E aí, vamos lá. Tendo o nosso Z módulo, que é o que a gente acaba querendo descobrir, como a gente faz esse cálculo. Então, eu tenho um Z qualquer que está aqui. Então, Z está aqui. O módulo que eu vou encontrar, nesse caso, vai ser igual a essa distância aqui. Então, Z, esse módulo aqui. Essa distância. Então, temos aqui um pouco daqui, aqui, aqui. E temos aqui que o nosso ângulo vai estar bem aqui. Que vão ser as partes que a gente vai analisar. E utilizando a questão da nossa hipotenusa, né? Porque vocês visualizando aqui, temos até um triângulo retângulo. É bem fácil de saber esse valor aqui de Z. Então, utilizando aqui, eu já posso dizer que Z vai ser igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. E aí, se eu quero analisar, e o termo que vai ser usado para falar sobre essa questão de números complexos, o argumento, vai ser o nosso ângulo, né? Então, vocês podem utilizar seno e cosseno. Então, se for cosseno do ângulo, será igual. Então, aqui temos esse valorzinho, vai ser nosso B. E esse valor aqui vai ser o nosso A. Então, aqui temos que cosseno, então, valor cateto adjacente. Então, nesse caso aqui, A, dividido pela hipotenusa, que nesse nosso caso aqui vai ser Z, módulo de Z, e seno igual do ângulo igual a cateto oposto, que vai ser o B, dividido pelo módulo de Z. Então, com essas adaptações aí, vocês conseguem encontrar o valor do ângulo. E aqui nós temos também, a última coisa para terminar, um exercício falando sobre essa questão para vocês e dando uma recapitulada nas coisas que nós vimos hoje. Então, primeira, dado Z igual a 1 menos 3i e W igual a 1 menos i, queremos saber o que? A primeira coisa seria o nosso conjugado, que tem essa simbologia. Então, o conjugado de Z vai ser igual a 1 menos, e aqui, menos 3i, que vai ser igual a 1
mais 3i. Tudo bem. E agora, temos também o módulo. Então, o módulo vai ser igual a primeira parte, né, ao quadrado. Então, 1 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Isso vai ser igual a 1 ao quadrado é 1 e menos 3 ao quadrado dá 9, porque menos com menos dá mais aqui também 9. Então, temos que o módulo, nesse caso aqui, vai ser igual a raiz de 10. Agora, vamos para a última parte. O argumento. O argumento vai ser o nosso ângulo, né? De W. Então, o nosso ângulo. Nós temos aqui que, fazendo por Argand-Gauss, W, então, aqui temos o A, aqui o B. Temos que o A é igual a 1, então vou deixar aqui, então, 1, e B vai ser igual a menos 1, então aqui, mais ou menos. Então, temos aqui esse ponto. Para o nosso ponto, vou chamar ele de ponto W. E aí, uma coisa que eu acabei não falando para vocês é que o argumento vai ser sempre analisado no sentido anti-horário. Então, começando aqui, o nosso ângulo vai ser tudo isso daqui, até chegar onde a gente quer. E aí, vocês podem fazer, né? Pelos ângulos, como esse acaba sendo igual, x e y, nós sabemos que essa diferença aqui, vou até mudar de cor para não confundir, esse ângulo aqui seria 45 graus. E como ele está, né, no sentido horário, vocês podem fazer 360 menos 45 graus. Se vocês acharem melhor. Que nesse caso aqui vai ser igual a 315, o nosso argumento. Então, seria essa questão. 315 graus. Agora, a última coisa que nós temos aqui seria a soma de Z com W. Então, vamos lá? Eu sei que a soma vai ser igual a 1 menos 3i mais 1, deixa aqui, né? Menos i. Aqui, pra gente fazer essa soma, somar os números que têm a mesmo valor, né? A mesma questão de unidade, no sentido de numéricos com numéricos, aqueles que contêm letra com aqueles que contêm letra. Então, nesse caso, só colocando aqui 3i mais 1, menos com mais dá menos i. Agora, fazendo essa soma, ficaria 1 mais 1 menos 3i menos 4. Menos 4 não, acabei colocando menos i. Então, separando aqui os números que tenham a mesma fórmula, a gente coloca aqui. Então, 1 com 1 dá 2, menos 3i menos i
vai dar menos 4i. Então, sobre os números complexos, é basicamente isso que eu tenho para vocês. A análise de argumentos, então, é utilizando seno, cosseno, para descobrir qual será esse ângulo, e vocês somam os números iguais com os diferentes. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar sempre. Espero que gostem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!